Bem-vindos ao segundo módulo do curso Orientações sobre o valor nutritivo de alimentos e higiene para o enfrentamento do Covid-19. Neste segundo módulo, abordaremos questões demográficas e sociais. Este módulo contém 5 aulas. Cada aula será disponibilizada de acordo com o cronograma que foi anexado a esta postagem. Hoje daremos início à aula 1 do módulo 2. Nesta primeira aula, abordaremos sobre o tema Cuidados ao sair de casa. Para dar início ao nosso conteúdo, iniciaremos com os riscos de ser infectado ao sair de casa durante a pandemia. Como já foi falado em outras aulas, a transmissão do vírus da Covid-19 se dá pelo contato com as secreções contaminadas provenientes de espirros, tosses, gotículas de salivas e entre outras com uma pessoa infectada. O contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido do contato com a boca, nariz ou olho, também é uma forma de transmissão. Nesse sentido, ao sair de casa, para diminuir os riscos de contágio, uma dica é adotar horários alternativos, para que assim evitemos aglomerações. Um exemplo é fazer compras e utilizar o transporte público fora do horário de pico. Em muitas cidades, o relaxamento do isolamento social já foi aderido. Todavia, é interessante ressaltar que a frequência nas academias deve ser um ponto muito importante a se decidir se voltar ou não é uma opção. A orientação é optar por se exercitar ao ar livre, em vez de fazer aulas de ginástica em locais fechados. Além das medidas de distanciamento social, a prática da higiene pessoal básica e da desinfecção de objetos e superfícies frequentemente também são fundamentais como método de prevenção. Já em relação às compras de supermercado ou de serviços essenciais, como por exemplo farmácias, medidas devem ser tomadas. Isso caso não seja possível fazer a compra online ou através do telefone. Antes de adentrar no local, é necessário higienizar as mãos com álcool 70 ou, se possível, com água e sabão. Passar o álcool 70 no apoio do carrinho utilizado para colocar as compras. Manter sempre a distância de 2 metros das pessoas. Não levar a mão no rosto, boca e cabelos. Lembrando de sempre usar a máscara. Evitar encostar nas superfícies do local e, após realizar o pagamento das compras, caso use cartão, higienizá-lo e também higienizar as mãos. E caso utilizar dinheiro, sempre guarde o troco em embalagem plástica. Evitar cumprimentos de mãos com beijos e abraços. Procurar não utilizar o celular, pois este pode ser uma via transmissora do vírus. Respeite a barreira acrílica quando instalada em balcões ou caixas. Algumas dicas devem ser lembradas e levadas em consideração no momento de sair de casa para ir ao supermercado ou a um serviço essencial. A primeira é preferir pagar as suas compras com cartão, uma vez que moedas e notas são itens de alta rotatividade no mercado. Sendo assim, não sabemos aonde eles passaram, podendo acumular vírus e bactérias. Todavia, em qualquer um destes pagamentos, você deve sempre higienizar as mãos após o uso, uma vez que alguém pode tocar no seu cartão no momento do pagamento e, como já foi dito, não sabemos aonde as moedas e as notas já passaram. A segunda dica é molhar uma folha de papel toalha descartável com álcool líquido 70 e passar no volante, no freio de mão, nas alavancas das marchas, na maçaneta interna da porta e nos controles dos vidros e nos controles do rádio, para que toda a parte interna do carro seja esterilizada. Não faça a desinfecção do carro por fora. Considere sempre que o veículo está contaminado. Higienize suas mãos antes de tocar na parte interna do carro e coloque as compras no bagageiro.
e ou protegido em caixas e sacolas plásticas limpas, para que ao chegar em casa você faça a desinfecção correta. Higienize os alimentos ao chegar em casa, como de costume e como foi explicado na aula do módulo 1. Caso você ainda tenha dúvidas sobre a higienização dos alimentos, retorne à aula 2 do nosso módulo 1. Nesta aula, explicamos em detalhes sobre a higienização dos diferentes alimentos e dos diferentes tipos de embalagens. Alguns cuidados que devemos ter no pagamento das compras. Caso faça compras online, verifique sempre se o site é seguro e confiável. Nunca passe informações pessoais para lojas desconhecidas. Já em relação às compras na loja física, não deixe que a recepcionista toque em seu cartão. Sempre higienize as mãos com álcool em gel após digitar a senha na maquininha, mesmo que esta esteja protegida. Caso for pagar as compras com dinheiro, opte por pagar o valor certo, para que não precise de troco. Se em último caso for pagamento em dinheiro com troco, esse deve ser acondicionado em sacolinhas plásticas. Uma curiosidade bastante recorrente é se um indivíduo pode contrair o Covid-19 por meio de moedas e notas de dinheiro. A resposta é que no momento atual não há evidências para confirmar ou negar a essa informação. Porém, gotículas dispersas por pessoas com a doença podem contaminar e permanecer em superfícies. Além disso, o dinheiro em nota ou em moeda passa pelas mãos de muitas pessoas, e isso pode fazer com que bactérias e fungos se acumulem. Com isso, é aconselhável o uso do cartão, mas a higiene das mãos após o uso segue as mesmas. Como já foi dito, sempre armazene o dinheiro em embalagem plástica. Ficar em casa até o presente momento é a maneira mais eficaz para reduzir o ritmo de transmissão pelo vírus da Covid-19. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, essa opção não é possível. Sendo assim, é essencial tomar alguns cuidados importantes, tanto para se prevenir, bem como proteger as pessoas que residem na mesma casa que você, como seus familiares ou outros. Confira as recomendações de proteção para quando sair ou voltar de casa. A primeira é sempre optar por uma vestimenta de manga longa. Outra dica também é prender o cabelo e evitar usar anéis, brincos, relógios e entre outros acessórios. Sempre use máscara. Sempre leve uma máscara reserva, pois o tempo de uso das máscaras é de 2 horas. Leve também uma sacola para guardar a máscara, caso seja necessário trocar. Evite tocar, ajustar a máscara ou retirá-la enquanto estiver usando. Caso saia com seu animal, evite que ele se esfregue em superfícies externas. Leve lencinhos descartáveis e use-os para tocar nas superfícies. Evite manusear cédulas e moedas e, se caso necessário, higienize as mãos imediatamente. Evite utilizar o transporte público. Todavia, caso seja de extrema necessidade, opte por utilizar o transporte público em horários que não são de pico. Ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos. Sempre utilize o antebraço. E, por fim, mantenha a distância de 2 metros em relação às demais pessoas. Quais medidas de prevenção as empresas podem adotar para evitar a contaminação de seus trabalhadores pelo Covid-19? O ambiente de trabalho requer todos os cuidados de higiene que normalmente devemos fazer para evitar a contaminação no dia a dia. Dessa forma, as empresas devem contribuir para que a segurança de todos os trabalhadores seja eficiente, adotando medidas como limpeza das superfícies de trabalho, bem como mesas, bancadas, telefones, teclados ou qualquer superfície que seja de uso coletivo. Disponibilizar máscaras faciais e lenços de papel descartável nos locais de trabalho, além da presença de latas de lixo com tampa para o descarte higiênico.
ajudar na conscientização dos trabalhadores e também dos clientes, colocando cartazes sobre a importância da higienização das mãos. Caso tenha dúvida de como higienizar as mãos da forma correta, retorne à aula 3 do módulo 1. Essa aula é exclusivamente para o conhecimento sobre a higienização das mãos da forma correta. Instalar álcool em gel em locais de alta visibilidade no local de trabalho, garantindo que o álcool seja reabastecido quando necessário. Os funcionários doentes devem permanecer em casa. Deve-se facilitar a comprovação do atestado, evitando que eles compareçam à empresa. Em caso de reuniões, as empresas devem rever se é mesmo necessário fazer uma reunião presencial. Essa reunião pode ser substituída por uma teleconferência ou um evento transmitido via internet. Analisar se a reunião ou o evento pode ser reduzido, de modo que menos pessoas estejam presentes. Estimular a lavagem de mãos regularmente ou o uso do álcool em gel por todos os participantes da reunião ou do evento. Orientar os participantes a cobrir o rosto com a parte interna do cotovelo ou um lenço de papel, quando tossir ou espirrar. Fornecer lenços de papel descartáveis e latas de lixo tampadas para o seu descarte. Abrir as portas e as janelas, quando possível, para garantir que o local fique bem ventilado e arejado. Mesmo que essa aula aborde o tema dos cuidados ao sair de casa, devemos sempre preconizar o isolamento social, para que assim a transmissão do vírus seja menor. Essas dicas são para você evitar sair de casa, principalmente para aqueles que estão no grupo de risco, como idosos, doentes crônicos e pessoas em outras condições especiais. A dica é uma recomendação de conversar com o médico para que as receitas de medicamentos sejam renovadas e, se possível, dadas por um tempo maior. A medida é para evitar a necessidade de ir à farmácia ou posto de saúde do bairro no período de pandemia. Mantenha sempre a comunicação com seus entes queridos por telefone ou via internet. É muito importante também se planejar no que se refere à compra de suprimentos e medicamentos para sua residência, para ter em mãos caso fique doente ou esteja cuidando de alguém da família enfermo. Com isso, não haverá necessidade de sair de casa às pressas ou ter que sair de casa sem necessidade, pois você já vai ter pronto o que precisa. Tudo isso deve ser feito de maneira racional, evitando a compra exagerada e desnecessária. Opte por compras via telefone ou online, como já foi dito anteriormente, mas atenha-se a sites seguros. É importante ressaltar que as adaptações durante a pandemia são de constantes mudanças. Uma delas é o fato de que muitas lojas físicas tiveram que fechar como alternativa de segurança contra o Covid-19. Dessa forma, de acordo com o estudo Novos Hábitos Digitais em Tempo de Covid-19, realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, com a pandemia, a transformação digital do varejo tornou-se prioridade para manter os negócios em funcionamento. O consumidor passou a utilizar mais ferramentas digitais. O estudo mostra que 61% dos clientes que compraram online durante a pandemia aumentaram o volume das compras online devido ao isolamento. Em 46% dos casos, esse aumento foi de compras e foi superior a 50%. Além disso, as compras de alimentos e bebidas para o consumo imediato cresceu para 79% dos entrevistados. Observação: dê preferência aos alimentos que passaram pelo aquecimento após a entrega, para que a esterilização seja feita com aquecimento. Chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso.
finalizamos a primeira aula do nosso módulo 2. Por isso, fique de olho nos materiais complementares que estão anexados junto com as aulas. Gostou da aula? Coloque aqui no chat abaixo as suas dúvidas e a sua satisfação em relação a essa aula. Não se esqueça de responder o questionário de avaliação e lembrando que para emissão do certificado é necessário a conclusão das aulas e a resposta nos questionários.